Então, bom dia. Depois do programa matinal, às 8 da manhã, eu tinha ficado de fazer o Think Tank. Tinha e vai haver Think Tank por volta das 18h15. Mas hoje tenho uma surpresa para si. É uma conversa improvável. E é uma conversa improvável sobre imobiliário. Ora, se você fizer uma análise recente aos últimos 20 anos da economia portuguesa, vai perceber que o setor imobiliário esteve sempre no centro das atenções. Seja porque houve problemas gravíssimos, seja porque houve um desequilíbrio entre oferta e procura, seja porque houve uma destruição impressionante de postos de trabalho e também de riqueza, de valor no próprio setor, bem como um movimento mais recente que é uma apreciação brutal dos preços do imobiliário, sem que pareça que esta escalada tem, ou esta espiral tem um fim. Ora, o meu convidado de hoje é o engenheiro Fernando Santo. Eu conheço muito poucas pessoas em Portugal que sabem tanto de imobiliário, não só por ser engenheiro, conhece tanto o setor, mas também porque já foi secretário de Estado e porque administra hoje em dia na área bancária, precisamente, muitos ativos no setor imobiliário. Fernando, muito obrigado por falar à cor do dinheiro. Como é que vamos introduzir o setor? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui consigo. O setor tem que ser percebido há 5, 10 anos, 15 anos para trás, porque é muito simples, e eu dou este exemplo. Quando nós tivemos agora o Covid e de repente não tínhamos máscaras, Portugal organizou-se, enfim, todos os países se organizaram, em 2 meses, 3 meses ficámos cheios de máscaras. Tá. No imobiliário os ciclos são 4, 5 anos no mínimo. Ou seja, a resposta nunca é a um mês, 2 ou mesmo a um ano. O que quer dizer que as estratégias têm que contar com a capacidade produtiva que tem a ver com os licenciamentos, com os terrenos disponíveis, com um conjunto de fatores e com os financiamentos, sem o qual nós não conseguimos acertar as necessidades de hoje com a oferta da amanhã. Portanto, chama-se isto planeamento, coisa que Portugal não é de facto um grande mestre. Somos excelentes a fazer coisas quando temos, por exemplo, um objetivo como foi a Expo, o 2004, ou mesmo, voltando a 1940, quando foi a Exposição do Mundo Português, em que se reformulou toda a zona de Belém, ou o ensino do Chiado. Ou seja, nós temos de ter um evento qualquer que nos obriga a ser os melhores do mundo, e de facto somos. Senão andamos a inventar tudo em cima do joelho. É a natureza, somos fantásticos a fazer em cima não é do joelho, mas bem, o que é preciso fazer, mas programar para 10 anos o que precisamos, não conseguimos. Portanto, essa é uma natureza, acho, dos portugueses. Fernando, uma pergunta que quem está a ver neste momento deve estar a fazer. Porquê é que nós temos este desequilíbrio enorme dos preços de imobiliário? É um desencontro entre oferta e procura? Há aqui uma variável que é muito importante e que começa a ser introduzida de forma notável no sentido da oferta, que é o preço do dinheiro. Não é a cor do dinheiro, é o preço do dinheiro. E o preço do dinheiro, que estava nos 20% em 1990, os juros, passaram para 4, 5% em 95, 96 e chegaram a 3% em 98. No momento em que nós passamos a ter acesso fácil ao financiamento, naturalmente que a procura... Só para as pessoas perceberem, esta baixa vertical das taxas de juros que o Fernando fala teve a ver com a nossa adesão ao euro. A partir do momento em que ficou desestabelecido Portugal e a pertencer ao euro, nós tivemos uma quebra de 11 a 12 pontos percentuais no custo do dinheiro. Ora, isso fez com que os promotores percebessem que havia, de facto, de repente, uma procura enorme. Passa-se a partir de 98, coincide mais ou menos com o período da Expo, 98, 97, e da parte da banca passou a também a ver, de facto, este negócio como um negócio, diria, quase novo. E porquê quase novo? Porque até 1992, 93, não tenho presente, só havia 3 bancos que podiam financiar o setor da construção e do imobiliário. Caixa Geral de Depósitos, Crédito Predial Português e Montepio. Exatamente. E porquê? Não é que os antigos, ou as pessoas mais velhas, fossem mais estúpidas que os modernos, não. Porque achavam que este é um setor de muito risco, que tinham que ter estruturas próprias, com gente competente, técnicos muito competentes, que pudessem fazer uma avaliação de risco, ou seja, saber tanto como os promotores. Porque nós não nos podemos esquecer disto. Quando um promotor vai a um banco pedir um empréstimo, seja para fazer uma urbanização ou para uma promoção imobiliária, o que o banco tem que pensar é que, no limite, eu posso ter que ser sócio deste indivíduo se ele não conseguir pagar as suas obrigações. E, portanto, quando nós olhamos para a perspectiva de um banco, não na análise de risco burocrática, que é feita, mas numa análise do negócio, tem que ter especialistas dentro do banco que digam assim, eu não quero ser sócio deste indivíduo. E os outros bancos não tinham. E, na altura, os outros bancos nem sequer podiam fazer isso. Quer dizer, a abertura aos outros bancos foi já na década de 90 em que isto começou tudo a correr bem. Portanto, entraram na época em que cada mês o juros era menor que o anterior.
E por isso é que nós construímos mais de 100 mil fogos por ano, vou repetir, mais de 100 mil fogos, entre 98 e 2002. E como o que contava não era o preço da habitação, mas sim a taxa, o encargo mensal. Eu lembro-me de estar na Expo, fui diretor-geral da empresa que promoveu as Vilas Expo, e lembro-me bem que quando os juros estavam a 12%, as pessoas diziam, nós podemos pagar, na altura eram contos, X contos por mês para comprar um T2. Mas quando o juro baixou para metade, eles podiam pagar, digamos, o dobro, e portanto o preço foi-se ajustando com vantagem para os promotores. É verdade. E portanto nós chegámos a 2002 com o máximo histórico de 125 mil fogos construídos por ano, concluídos. 125 mil fogos, em 2002. A partir daqui, isto começou a baixar. E começa a baixar, nós temos uma vantagem sobre os espanhóis, porque os espanhóis só apanharam este crash a partir de 2008, com a crise do imobiliário e da crise financeira. Nós começámos a desacelerar, foi o que nos valeu em 2002. Mas esse desacelerar ainda faz com que, eu tenho aqui alguns números interessantes. Vamos aos números, então. Nós, entre 2003 e 2010, portanto, falar 8 anos, o total do crédito concedido para compra de habitação foram 120 mil milhões. 120 mil milhões é 70% do nosso PIB, portanto, em 8 anos. Quando agora comparamos com os 8 anos seguintes, e estou a falar de 2011 a 2018, nós temos um terço. E agora passámos de 120 mil para cerca de 40 mil milhões. Portanto, cerca de um terço. Portanto, agora podemos dizer, bem, isto porquê? E porque, por outro lado, para além das dificuldades introduzidas naquilo que tinham sido as facilidades no final do século passado, princípio deste século, foram só facilidades, de repente começa a haver os travões todos. E os travões então acentuam-se em 2011 com a entrada da Troika. E, nesse sentido, como os promotores têm que se adaptar a essa oferta, digamos, a crise que nós começamos a sentir em 2002 e que foi depois muito acentuada em 2008, 2009, tem outros números que me parecem interessantes aqui a referir. O número de fogos concluídos, como eu disse, máximo, foi 125 mil em 2002. Nós chegámos a 2015 com cerca de 6.800, 5%. Ou seja, a desaceleração dos concluídos, porque as obras, muitas pararam, ficaram paradas, outras foram sendo concluídas, mas quando contabilizamos mesmo o que foi concluído, nós passamos de 125 mil para 6 mil. Portanto, a oferta caiu brutalmente. A oferta caiu brutalmente. Depois, como é que se começa a recuperar? Quando em 2014 os promotores começam a perceber que estavam-se, no fundo, a inverter a curva negativa, começa a haver algum interesse na compra de terrenos, na promoção da imobiliária nova, para além da reabilitação, mas são segmentos distintos. Já lá vamos à reabilitação. E nesse sentido, nós invertemos a curva em 2014. Pela primeira vez, em 2014, nós temos cerca de 7 mil fogos novos licenciados, aprovados, não é? Que comparam com 71 mil em 2006. E, portanto, se não percebermos este ajustamento e esta lógica dos 5 anos, nós não conseguimos perceber porque é que as coisas valem tão pouco hoje e valiam muito ontem e porque é que ainda valem menos do que deviam valer. Portanto, o que o Fernando está a dizer é que estes ciclos são ciclos longos, a forma como nós trabalhamos o setor e, aliás, a economia em geral, nunca leva em conta esses ciclos longos. E o que nós estamos a assistir neste momento é um decréscimo da oferta que, por sua vez, que acaba por ter um impacto grande nos preços. Exatamente, a partir do momento em que nós não temos oferta e continuamos a ter procura, não é? Nomeadamente estrangeiro. E mesmo nacional, porque os nacional continuam. Agora temos um problema que eu vejo que seja o risco futuro. Eu não me revejo muitas análises de entidades institucionais que fazem análise de risco numa lógica diferente da minha. A minha análise tem a ver com uma situação que é nova, que é esta. O rendimento das famílias portuguesas, eu não vou falar para estrangeiros que podem pagar 6, 7, 8, 10 mil euros o metro quadrado. Isso são mercados, são nichos de mercado que podem ser muito interessantes para fazer páginas de jornais, mas não são esses no final do dia que fornecem habitação às famílias que precisam de habitação. O que eu estou aqui a referir é, nós tínhamos de facto rendimentos das famílias em 2008, 2009 que são semelhantes, eu diria, eram melhores do que temos hoje, então pós-Covid eram melhores do que temos hoje. Em termos de poder de compra?
Só que a habitação mais que duplicou de custo. Quer dizer, numa estrutura de custo normal, nós podemos dizer que o terreno pode valer 20%, 25%, a construção, depende dos segmentos, pode valer 40%, 50%, e depois o resto é margem, lucros e encargos. Hoje a construção passou dos 650 a 700 euros o metro quadrado, em algumas zonas menos que 1.800 euros. Ou seja, nós estamos a produzir habitação nova para níveis de rendimentos das famílias que não existem. Ou seja, congelamos os rendimentos e, por outro lado, a oferta, mesmo que alguém compre um terreno hoje por 300 euros o metro quadrado, que é um excelente preço, que era o preço quase da habitação social de há 15 anos ou há 20, no fundo, com 1.500 euros ou 1.800 de custo de construção, aquilo que eram os 1.000... Reparem, eu vou dar aqui um outro exemplo. Torna-se incomportável. Se nós olharmos para o pico da avaliação bancária, ou seja, o valor máximo do metro quadrado, o valor médio do metro quadrado dos financiamentos feitos em 2007, eram 1.250 euros. Preço final de venda. Nós fomos baixando até chegar ao mínimo em 2013, portanto, de 2007 para 2013, passámos para 1.014. 1.014 não paga hoje a construção. Quer dizer, já nem falo de cabos, acima do solo, não paga. Pura e simplesmente. E depois chegámos a 2019, a julho, portanto estamos a falar há um ano, antes desta influência do Covid, a preços semelhantes a 2007. Isto é de avaliação, mas se formos ver agora o mercado, quanto é que custa a habitação nova, estes preços estão perfeitamente desajustados. Não são Mas, Fernando, como é que se resolve este desequilíbrio, então? Este desequilíbrio só se resolve, para já tem que se resolver através de um enquadramento legal completamente diferente do que existe. E de uma intervenção dos reguladores bancários, seja BCE, Banco de Portugal, CMBM, tão bem diferente na minha lógica do que tem havido. Ou seja, no momento em que nós estamos em 2012, 2013, em que os bancos estão com um problema nesse momento. Quais são? E são um problema que poderia caracterizar de 3 níveis. O mais pesado são os financiamentos concedidos para a aquisição de terrenos rústicos que iriam ser transformados em urbanos através de operações de loteamento, portanto, muitos deles financiados desde a compra de terreno até às infraestruturas, e portanto isso são mega projetos e que pesam enormemente. Naturalmente, no momento em que ninguém quer comprar terrenos, não vale a pena avaliar esses terrenos e dizer que eles valem 0, ou valem 50% ou 30%. Não, eles vão de valer quando este ciclo de 5, 6 anos atingir o patamar em que se esgote o que já estava em construção, mais o construído. E porquê é que os bancos não guardaram esses ativos no seu balanço e depois tentando esperar pelo momento em que o mercado desse a volta? Porque não puderam, porque as regras dos reguladores, que vivem muito rácios e de um quadro normativo, não têm em conta, ou não quiseram ter em conta esta realidade. O Fernando está a dizer então é que toda a estratégia montada pelo, imagino, BCE e também pelos bancos centrais do Eurosistema, entre os quais o Banco de Portugal, está errada. Não é que está errada, eu aí não classifico se está certa ou está errada, quer dizer, diverge da minha. Quer dizer, não sou eu que tenho que ter a certeza. Qual seria a alternativa, então, na sua opinião? Não, é que a par deste meio grupo, depois há um segundo grupo, que não é também menor, que é o conjunto de imóveis que estão por acabar. Ou seja, os bancos têm milhares de milhões de imóveis que estão a meio, ou um terço, ou um quarto. E, portanto, como não os podem vender, estejam registadas as construções, porque não têm licença de utilização, e aqui vamos a uma lei de 1999, portanto, o que é que fez a Associação de Bancos Portugueses, a Associação Portuguesa de Bancos? Entregou em 2011 um projeto de decreto-lei que permitia que a primeira venda pudesse ser feita a entidades que demonstrassem que sabiam do risco que estavam a correr, imóveis por acabar sem licença de utilização. Isto teria permitido que os bancos alienassem, saindo do seu património, estes imóveis com escritura passada, e os promotores pegassem obras começadas, com o apoio das câmaras. Ora, como essa lei passou o governo do José Sócrates, passou o governo do Pedro Passos Coelho, passou o governo até hoje e ainda não foi publicada, portanto, há aqui uma falta de vontade política, porque esta era a primeira questão. E porquê é que acha que isso acontece? Olha, não sei, eu estive envolvido, digamos, numa tentativa, enfim, até com o presidente da Associação de Bancos, o engenheiro Faria de Oliveira, de tentarmos levar isto até ao fim,
e não conseguimos ter uma resposta. Passou, enfim, o Ministério do Ambiente, parece que está nas finanças, mas não sei. Sei é que este teria sido um instrumento, porque depois, quando não tem esta realidade, os bancos são obrigados, no fundo, a vender, muitas vezes, estes ativos que não vendem, fazem um contrato de promessa de compra e venda, e depois vão financiar a construção com o dinheiro do próprio banco, para um dia mais tarde sair de lá. Portanto, a operação que devia ser feita, na minha parte, do lado dos bancos, né, e eu conheço quem fez isso, é criar estruturas próprias, porque, no fundo, o que nós temos que ter dentro da banca são estruturas próprias que, no dia em que os imóveis entram no balanço, possam, com técnicos próprios, não precisam ter projetistas, não precisam ter fiscalização, precisam ter um know-how suficiente para saber gerir estas mega operações, recuperar internamente e colocar no mercado com mais valias. Mas nós estamos a ver outra coisa, estamos a ver os bancos completamente aflitos, com um monte de ativos imobiliários nas mãos, que fazem um bundle, um pacote, e depois acabam por vender aquilo ao desbarato com as consequências que nós temos ouvido nos últimos meses. Sim, eu aí também há de uns e de outros, quer dizer, eu não quero generalizar e não quero... Não estou a particularizar nomes, mas é uma tendência na banca. Há uma pressão com a qual eu não me revejo. Eu digo o seguinte, já não me revejo com esta história de que instantaneamente se pedem peritos avaliadores, que têm uma lei perfeitamente desequilibrada, que têm toda a responsabilidade. Quer dizer, eu sou perito avaliador, tenho toda a responsabilidade na avaliação dos ativos e, portanto, o que é que eu faço? Procuro defender-me avaliando com o menor valor possível. Porque se correr mal, enfim, eu até tenho que pagar indemnizações se for necessário a quem comprou unidades de participação. Pronto, cheguei a este ponto. Portanto, é uma lei desequilibrada de 2015. É um absurdo. Um absurdo. E são estas pessoas que servem, de certa forma, de frente para fazer avaliações. Ora, avaliar um terreno no momento em que não há procura de terrenos, isto só pode correr mal. Portanto, não tinha que haver uma pressão para avaliar um ativo. É como eu vender chapéus, luvas, ou chapéus de sol, neste caso não é de sol, é de chuva, no verão. Epá, dificilmente vendo luvas no verão, mas sei que no inverno vou vender luvas. O Fernando, quando deixou a política, ou seja, um cargo que exerceu enquanto Secretário de Estado, acabou por ir trabalhar para a banca nesta área. Conseguiu remar contra a maré? Consegui, porque tive condições para isso, e foi percebido exatamente que nós só podemos, dentro de um banco, na minha lógica, estar à altura daquilo que é o desafio que um banco tem, e de repente, de facto, todos os bancos tinham estruturas próprias para manutenção e conservação das suas instalações, mas não tinham estruturas próprias para poder pegar num terreno, urbanizá-lo e depois promover a construção até chave na mão. Pode dizer, essa não é a missão do banco. É verdade que não é, nem tem que ser. Mas tem que saber o suficiente, ponto 1, desde que faz a avaliação do risco, tem que avaliar nesta perspectiva. Porque se tiver esse cuidado, tem que ter uma estrutura de custos que esteja adequada àquele imóvel, uma estrutura de venda que seja compatível, enfim, isto tem que estar, ou seja, é como se eu fosse convidado enquanto banco para ser sócio daquele promotor. E se eu aceitar ser sócio, significa que no dia em que eu, por qualquer motivo, e muitas vezes sucede motivos que nós consideramos até, enfim, os menos normais, que é o falecimento. Há muitos promotores que são, digamos, as pessoas que lideram toda uma empresa. Quando morrem, a família, a viúva, ficam de repente sem condições para poder seguir aquele negócio. Isso sucedeu com muitos promotores de grandes e médias dimensões. Isso pode suceder. Portanto, nós temos que ter alguém na retaguarda no banco que olhe para isso e diz, nós vamos pegar nisto e depois, quando estiver isto em condições, vamos passar o negócio. Mas não acha que a intenção do BCE, e mesmo do Banco de Portugal, neste processo foi evitar que os bancos se metam nesse negócio, precisamente? Mas eles têm que se meter, tal como nós... Acho que o Covid é um exemplo fantástico. Como é que as pessoas tiveram que se reinventar, como é que as organizações tiveram que passar a trabalhar de outra maneira, de um momento para o outro. Até as próprias regras do BCE, dos reguladores, foram, no fundo, suspensas, de certa forma, perante a hecatombe que estamos a assistir. Portanto, o que nós temos que olhar é assim, se eu tenho um tsunami, ou um tremor de terra, eu não posso querer que no dia seguinte as pessoas façam o mesmo que faziam antes. Tem que ter o contexto em conta. E esse contexto leva-nos a isto. Criar equipas, até podia ser uma parceria entre bancos, para que esses imóveis sejam tratados in-house. Eles já foram desvalorizados, certo? A partir do momento em que criou provisões, a minha obrigação, se estou num banco, é que não haja mais perdas. Eu pego naquele ativo e tenho que ser capaz de o transformar, de o concluir, de o vender, ganhando com ele valor. Ou seja,
A minha diferença face àquilo que tem sido a política geral é que eu não olho para os ativos dos bancos como ativos tóxicos ou ativos, há de uns e de outros, mas na média, ou ativos que no fundo são de risco imobiliário, mas acho como grandes oportunidades, porque já foram desvalorizados. Fernando, acha que se alterasse a perspectiva com que se olha para os ativos imobiliários no balanço dos bancos, se isto fosse alterado, nós evitávamos este movimento que temos visto de vendas em bundle e de enormes quantidades de ativos imobiliários que os bancos têm estado a vender a preços baixíssimos? Eu acho que evitávamos, há uns que vendem, outros não vendem, enfim, as políticas não têm sido seguidas de todos da mesma maneira que a pressão existe ou existiu, é verdade. Mas isso é possível fazer, até porque os bancos, o principal problema que tiveram quando nós tivemos em 2011, 2012, 2013, com as famílias não poder pagar os seus empréstimos, não foi naquela franja dos 100, 110, 120 mil euros por fogo que criou o problema aos bancos. É uma questão de tempo. Foram exatamente os fogos por acabar, ou os edifícios por acabar, foram os terrenos urbanizados ou semi-urbanizados, e foi alguns megaprojetos que, por razões diversas, foram muito mal concedidos financiamentos. E, portanto, isto está tipificado. O que me parecia que deveria ter havido, e eu procurei fazer isto, é, já que de repente um banco tem um laboratório vivo, com edifícios espalhados de norte a sul do país, desde Vila Real Santo António até Vila Real Trás-os-Montes, então devíamos ter feito uma coisa simples, que é, porque é que isto aconteceu? Perceber a história. E dizer assim, olha, em média, das urbanizações é porque financiámos a compra de terrenos e não devíamos ter financiado. Porque deixámos caducar os alvarás. Porque esse laboratório vivo devia ter sido aproveitado como uma experiência que nos ensina. Porque o ensinamento, digamos, dos erros cometidos faz com que nós devemos não repetir esses erros. Há bocado falou na reabilitação e é uma pergunta que a mim me ocorre. Se nós reabilitássemos mais em Portugal, até salvando partes históricas das cidades, precisávamos de construir tantos edifícios novos? Não, eu julgo que em termos de edifícios novos, nós já temos praticamente o suficiente. Nós estamos com 5,9 milhões de habitações, dos quais 75% construídos depois dos anos 70. Portanto, até são construções relativamente novas. O problema principal, que eu julgo que é um problema político, é o profundo desajustamento entre o rendimento das famílias e aquilo que são o custo das habitações. Mas isso não se resolve facilmente, Fernando. Não é facilmente, mas resolve-se da seguinte maneira. Resolve-se por um programa. E agora vamos pensar num programa dedicado ao arrendamento. As pessoas não têm que ser donas das frações que habitam. Já tivemos em 1981 1.300.000 ou 1.100.000 fogos arrendados. O último censo de 2011 estávamos abaixo dos 700, portanto estamos abaixo dos 20%. Nós devíamos ter 30% ou 40%, até pela precariedade dos empregos, pela mobilidade dos jovens, e para isso nós temos que ter uma política de habitação. Não temos, Fernando, andamos nisto há 40 anos, nós temos as políticas erradas em matéria de arrendamento. As leis não encorajam quem tem dinheiro a comprar imobiliário para poder colocar no mercado de arrendamento. Ainda há pouco tempo vimos isso. Pois não, mas começa logo pelo IVA. Repara, a construção nova tem IVA a 23%. A margem hoje para fazer uma construção que possa ser viável não tem 23%, não dá, já houve tempo. Portanto, há um desajustamento logo no IVA, o IVA ia passar para 6%. Por outro lado, havia aqui uma sinergia, e acho que era uma questão interessante, que era pegarem muitos terrenos dos bancos que estão em zonas urbanas e que estão com preços muito baixos, e fazer um programa muito específico para promoção própria, para arrendamento, a preços limitados, podemos falar de 300, 400, 500 euros, e com regras próprias que comecem por pôr em causa as próprias regras das normas e regulamentos em vigor para o setor da construção. Fernando, mas em vez disso as câmaras preferem fazer outra coisa, que é ir ao mercado atual, tentar desviar aquilo que é, imagine, imobiliário da área do alojamento local para estar a fazer rendas seguras e acessíveis. Isto é um exemplo da falta de visão estratégica de médio prazo em matéria de política de arrendamento. Exatamente, olha, eu faço parte de uma geração, comecei a trabalhar nos anos 70 e na altura eu lembro-me que o nosso principal problema era na parte habitacional, tive no Ministério das Obras Públicas há alguns anos, ainda a habitação, tinha a ver com metade das habitações portuguesas não tinham
água nem saneamento. E havia barracas por todo lado. A zona metropolitana de Lisboa era uma zona de barracas, junto ao aeroporto. E nós, em menos de 25 anos, praticamente chegámos a mais de 95% de abastecimento de água, ou 98%. Estamos com mais de 90% de saneamento resolvido. Temos os 5,8 milhões de habitações, ou seja, e acabámos praticamente com as barracas. Há milhares de focos, há 25 mil famílias, segundo os últimos dados, que precisam de habitação. Mas isto comparado com aquilo que foi o notável trabalho que foi feito nos últimos 25 anos, pós 25 de Abril, eu tenho orgulho de pertencer a essa geração. Não me revejo com as políticas habitacionais dos últimos 20 anos. Pronto. E a questão, porque se queremos fazer isto, é simples. Vamos pegar nestes terrenos, já uma grande parte urbanizados, com preços muito desvalorizados pelas razões que eu acabei de explicar, e então fazemos um programa com benefícios fiscais, com limites, em que já foi feito assim com o Estado Novo, quer dizer, o bairro de Alvalade foi feito assim. Nós temos exemplos de N situações na nossa história em que resolvemos problemas habitacionais para mercado de arrendamento. Agora deixe-me colocar uma questão, uma das últimas questões. O Fernando tem sido secretário de Estado, tem sido bastonário da Ordem dos Engenheiros e uma pessoa que conhece muito bem o setor. Não conseguem arranjar um conjunto de stakeholders que montem um plano estratégico a médio prazo para apresentar aos governos ou às câmaras e optarem por essa solução, em vez de deixarem fazer os disparates que estão a fazer? Olha, eu já preparei, eu sou Presidente da Assembleia Geral da API, que é a Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários, e a convite da direção apresentei na Semana da Reabilitação 2018 um plano, exatamente com uma parte das ideias que estou aqui a estabelecer. Como também em 2010, a convite do Presidente da CIP, António Saraiva, fiz parte de um grupo de trabalho para fazer acontecer a reabilitação urbana. E verifico, e hoje faço parte do Conselho Geral da CIP, e verifico que muitas das medidas que depois foram introduzidas na reabilitação, como baixar o IVA dos 23% para 6%, como os rendimentos não englobados no IRS para segmentar e individualizar e promover arrendamento, foram postos em vigor. Portanto, várias leis, mas também verifico que há outras nos últimos anos que foram no sentido contrário. Por exemplo, esta lei que saiu em 2019, em julho, portanto há um ano, em que revoga o regime excepcional da reabilitação urbana, é, quanto a mim, um erro, porque vai introduzir mais custos outra vez, quando nós hoje temos um problema que eu digo, o problema mais grave é este. As famílias precisam ter habitações compatíveis com os seus rendimentos. E a pergunta que se faz é, então, o que é que eu tenho que fazer na estrutura de custos de um edifício? Onde é que eu tenho que acabar com as gorduras para dizer que eu posso pôr no mercado de habitação nova a 1.500 euros o metro quadrado para rendas de 300 a 400 euros? Então eu vou cortar onde for preciso. Não podemos ter aqui regras que são tão boas ou mais, como em alguns casos, do que os países mais ricos. Fernando, o problema é que vem um governo decide uma coisa, vem outro governo decide outra. E não há estabilidade nenhuma em termos fiscais, em termos regulamentares e legislativos no mercado do arrendamento. A verdade é essa. É verdade, e isso foi visto, porque mostramos aqui uma parte de ideologia, quando o que as pessoas precisam, e como digo, já passei, em 40 anos, passei por as crises dos anos 80, passei pela construção de muitos bairros de habitação social, tive na EPUL muitos anos e, portanto, ligado também ao urbanismo, portanto, passei por muitos programas, com muitos presidentes de Câmara de Lisboa, desde o engenheiro Cassis até o Dr. António Costa. Portanto, no fundo, percebi como esta cidade, por exemplo, por causa de Lisboa, se foi transformando. Mas a diferença, talvez, em relação a algum passado destes autos, é que, em alguns casos, nós tínhamos planos que iam sendo implementados. O PERA, que é um programa de 1992, independentemente das câmaras e da cor política, na altura era o professor Cavaco Silva, Primeiro-Ministro, e era o Dr. Mário Soares, Presidente da República, não foi por isso que ele deixou de se implementar e chegou até a final do século. E, portanto, há aqui a necessidade de um acordo, um compromisso político, pragmático, que digam assim, as famílias portuguesas ganham em média 1.200 euros. O que é que nós podemos fazer para ter casas compatíveis? Ou arrendamentos, não é preciso comprar, arrendamentos a 300, 400 euros. E vou ter que cortar, até porque a construção hoje está tão cara, se eu fizer hoje um concurso em Lisboa para fazer um prédio, provavelmente não consigo ter preços abaixo dos 1.800 ou 1.900 euros por metro quadrado, acima do solo, e de 500 ou 600 abaixo do solo. Para além de não termos mão de obra, porque depois a questão é esta, nós tínhamos 600 mil pessoas no setor no final do século, tínhamos muita imigração dos países de leste quando foi feita a Expo, e hoje temos praticamente metade.
E aqueles que sabiam que era, no fundo, os que tinham mais de 50 anos em 2010, que eram os encarregados, os técnicos, os engenheiros, que sabiam, informavam os mais novos, ou perderam o emprego, Formaram-se? formaram-se, pré-reformas. Portanto, nós mandámos fora 10 anos de saber para ter um conjunto de pessoas. Hoje pediram um carpinteiro, tirando os mais velhos, aqui tem que estar a ver o que é que se vai fazer, ou um eletricista, porque o risco é grande. E, portanto, quando nós chegamos à destruição de um setor, exatamente, e não foi instantâneo, foi assim, nós não podemos querer depois construir bem e em quantidade. Eu diria, se hoje tivéssemos o desafio da Expo, eu não acredito que nós conseguíssemos hoje construir aquilo que foi feito em 2 anos. Eu lembro que em 95 cheguei ao terreno e aquilo era um pântano, e nós tivemos 96, 97, para construir, no caso da empresa que eu estava ligada, que era a Jardins Expo, tivemos que construir 540 apartamentos, 1.100 estacionamentos e 61 lojas para albergar as delegações estrangeiras. E para além da Gar do Oriente, do Oceanário, tudo o que foi feito. Não era possível fazer isso hoje. E porquê? Porque destruímos um setor que é vital para satisfazer uma necessidade básica da população, que é ter habitação. Bem, olha, nestes quase 30 minutos, você ficou aqui com um panorama muito claro daquilo que são os problemas que afetam o setor imobiliário em Portugal. E como já viu aqui, há um problema básico no meio disto tudo. Primeiro é a falta de planeamento. O segundo é mudarmos as regras como quem muda de camisa, seja as regras gerais, seja as regras fiscais. Depois dá nisto. Fernando Santo, olha, eu queria lhe agradecer por este brevíssimo retrato e seguramente no futuro haveremos de voltar a falar mais sobre imobiliário. Muito obrigado, é que agradeço esta oportunidade para explicar um bocadinho aquilo que me vai na alma. Bom, como já percebeu, o tema é um tema sério, é um tema que diz respeito a muita gente, portanto, eu gostava que você fosse aí colocar os seus comentários, as suas dúvidas e sugestões. O Fernando tem acesso ao meu Facebook e, portanto, terá o cuidado até de me ajudar a responder às questões e às dúvidas que as pessoas venham a colocar. Quanto a nós, vamos ficar por aqui. Não se esqueça, por volta das 18h15, vamos ter o Think Tank com o Jorge Marrão, com o Joaquim Aguiar, e a Cor do Dinheiro regressa amanhã às 8 da manhã. Para aqueles que estão a ver, que eu neste momento não sei quantos são, quase 1000, queria agradecer, queria pedir a estas pessoas, aquelas que vão ver, aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto, fazer partida nas redes sociais, não só porque o assunto é muito interessante, mas por aquilo que você ouve aqui, já sabe que não ouve mais lado nenhum. Obrigado, com licença, e até logo.